Oi, meu nome é Fernanda Rocha e você já deve ter ouvido por aqui inúmeros vídeos que eu gravei eu falando que eu estou reiniciando a minha vida, que eu estou começando uma nova fase na minha vida, de janeiro de 2023 para cá. Agora eu estou gravando em abril de 2024, mas afinal, o que mudou? Nesse 1 ano e 4 meses, o que aconteceu nesse reinício de vida? Pois eu vou falar nesse vídeo aqui, que provavelmente não vai ser o primeiro, não vai ser o único, mas vai ser o primeiro de uma série que eu vou gravar. De tempos em tempos eu vou vir aqui falando sobre o que está acontecendo na minha vida depois desse marco temporal que eu coloquei. Vamos lá? Bom, pessoal, você sabe que eu costumo gravar vídeos normalmente quando eu estou sozinha em casa. E hoje, dia 17 de abril de 2024, não imaginava que eu ia ficar sozinha nesta tarde, mas vou ficar por mais 1 hora aproximadamente. Então, eu estou aproveitando e gravando alguns vídeos aqui para vocês. Aliás, hoje, dia 17, eu estava fazendo o roteirinho de alguns vídeos que eu ainda não gravei para o mês de maio. Então, eu estava aqui, eu tenho essa agenda aqui um pouquinho antiga, e aqui eu estava fazendo um passo a passo aí, lembrando, colocando algumas palavras-chave de alguns vídeos que eu ainda preciso gravar para o mês de maio. E eu ia fazer o roteiro desse vídeo aqui, desse aqui. No instante que eu soube que eu ia ficar 1 horinha e meia, né, assim, sozinha, eu pensei, não vou fazer roteiro nenhum e vou gravar esse vídeo sem roteiro. Então, é dessa forma que eu vou gravar esse vídeo. Fazendo um breve resumo. Eu já tive canal aqui no YouTube e pela primeira vez, a primeira vez que eu tive canal aqui, foi quando eu tinha o meu blog Trilhas Culturais, que eu ainda tenho até hoje, mas na época era a época do boom dos blogs, era o que estava na moda. E um tipo de blog que estava bastante em alta era os blogs literários. E eu tinha um blog literário, Trilhas Culturais foi um blog literário com diversas parcerias, e por causa dessas parcerias eu criei um canal aqui no YouTube. Então essa foi a primeira vez que eu apareci aqui. Depois, por motivos que eu já falei em outros vídeos, eu parei com as parcerias, eu tive que dar uma pausa no blog. E numa de excluir conta, fechar, né, toda a programação do Trilhas Culturais lá no blog e no canal aqui, eu perdi muitos vídeos. E ficaram super poucos e depois de um tempo, depois de alguns anos, eu voltei a gravar vídeo resenha, mas eu não continuei, eu tentava continuar com o canal e parava até que ano passado, em 2023, em janeiro de 2023, eu coloquei um marco temporal na minha vida. Eu coloquei assim, a partir de janeiro desse ano, eu vou, digamos, reiniciar a minha vida. Eu vou começar uma nova fase. 6 meses depois, na verdade foi menos, uns 3 meses depois, eu comecei a ter ideia de registrar essa nova fase aqui no YouTube. Mas isso só se concretizou de fato ali na metade do ano de 2023, que foi quando eu decidi gravar vídeos registrando essa nova fase na minha vida, mas vídeos para mim, tanto que eu chamei de arquivo pessoal. Então eu gravava vídeo, publicava e me escondia, torcendo para que ninguém visse, mas ao mesmo tempo sim, eu deixei esses vídeos públicos porque eu pensava assim, eu preciso me desafiar e quebrar algumas crenças limitantes. E assim foi no último semestre do ano passado. E nesses 6 meses, começou a chegar novos inscritos, eu comecei a ficar mais à vontade. Pessoas conhecidas minhas descobriram aqui o canal, eu fiquei super nervosa. Fiquei muito nervosa, mas eu vi que nada de ruim aconteceu, tá tudo bem, gente. Sabe, aquele pânico inicial, aquela vergonha inicial começou a passar. E eu decidi, a partir de janeiro de 2024, a transformar oficialmente aqui o YouTube como um hobby. Mas um hobby oficial, um hobby sério.
Lembrando, gente, que eu não ganho dinheiro aqui no YouTube, até porque hoje eu estava vendo, eu estou com 213 inscritos, então, enfim, para monetizar, gente, tem muito chão aí pela frente, tem que chegar muitos inscritos, tem que ter 1000 inscritos, parece que no mínimo um dos requisitos é esse, né? Ter 1000 inscritos. E, enfim, então assim, nem de longe eu tô monetizando, nem pensando em monetizar. Mas eu abracei o YouTube como um hobby. Um hobby que eu tô levando a sério, que desde a segunda semana de 2024 eu me comprometi a colocar 2 vídeos por semana no ar e até agora eu estou conseguindo cumprir. E além disso, gravar vídeos aqui pro YouTube está sendo quase como uma extensão da minha terapia. Mas Fernanda, o que mudou de fato de janeiro de 2023 para cá? Gente, o fato dessa virada de chave, desse reinício de vida, nova fase de vida, é um assunto que não cabe em um vídeo. Não é em um vídeo que eu vou conseguir passar o que significou para vocês. Mas aos pouquinhos eu quero começar a colocar isso para fora e explicar para vocês. Em alguns vídeos, eu tenho vídeo das minhas metas para o YouTube para 2024. Em alguns outros, eu consegui compartilhar alguns pedacinhos. E é assim, gente, em cada vídeo eu vou compartilhar um pouquinho, porque é uma história de vida, né? Eu estou tendo, né, uma vida muito boa. Nunca passei fome, nunca passei necessidade. Eu moro numa casa simples, que inclusive eu tô pensando até fazer um tour aqui interno, aqui por casa. Depois eu vou explicar para vocês certinho, porque talvez o motivo de talvez esse tour seja importante, mas isso aí é para quando chegar esse vídeo. Mas é uma casa simples, mas uma casa que me acolhe, onde eu não pego chuva. Sinto frio no inverno, porque frio gaúcho, inverno gaúcho aqui é tinhoso, mas eu tô abrigada. É uma casa que o meu pai construiu com carinho para a família dele, né? Então sim, eu moro numa casa simples, mas eu tenho uma casa, ela é própria. Nunca passei fome, nunca passei necessidade. Tem que apertar as contas? Tem que apertar o bolso aí para pagar as contas, comprar coisas. Tive momentos em que eu tive que segurar mais o dinheiro, no caso minha família em si, sim. Mas comida na mesa nunca faltou, nunca. A prioridade dos meus pais sempre foi assim: para comida não se economiza, é uma frase. O meu pai é falecido, ele faleceu quando eu tinha 14 anos. E ele tinha muito isso, da comida na mesa. Era a prioridade. Pro resto, aí depois ia. E a minha mãe, ela trouxe isso, continuou com esse legado, digamos assim, com esse lema. Comida não se economiza. É claro que ultimamente, né, nos últimos meses aí, 2024, né, a gente tem que dar uma economizada no supermercado, porque o supermercado tá de doer os preços. Mas a gente vai no supermercado, compra comida, nunca falta, e às vezes compra uma besteirinha, uma coisa que a gente queira comer, sim. Graças a Deus, isso nunca me faltou. Outra coisa que eu sempre tive na minha vida, gente, é a educação. Claro que eu tinha 14 anos, né, quando meu pai faleceu, então eu não consegui memorizar e captar muito das mensagens dele, né, do que ele prezava para a família, mas a minha mãe conta que ele sempre disse que caso os filhos deles, né, quisessem estudar, que ele ficava com 2 calças no guarda-roupa. Uma botava para lavar e a outra ficava usando, caso fosse preciso, para dar educação para os filhos dele, caso os filhos quisessem estudar, enfim. Então, para estudo, ele também
passou isso muito pra mãe, né? Deixou muito claro assim, ó. Se eles quiserem estudar, deixem estudar. Então, tipo, pra isso não ia ter economia. Eu, gente, eu estudei em escola municipal, depois escola estadual e depois eu fiz a minha graduação numa faculdade particular. Gente, eu fiz cursinho, enfim, eu estudei. Eu tenho um irmão que ele fez, né, a educação básica, enfim, ensino médio, mas ele não quis fazer faculdade. Eu já quis estudar, né, já quis ir além. Então, educação também, sempre tive apoio aqui dentro de casa para estudar. E é algo meu. Mas eu também não vou entrar em detalhes porque também tem material aí vindo sobre isso. Mas daí você pode estar falando assim, sim, Fernanda, você sempre teve comida, você teve casa, você teve acesso à educação. O que é esses traumas que você fala? O que é essas crenças limitantes? Gente, independente de onde você for criado, às vezes você recebe uma criação que às vezes ou te limita ou te coloca crenças limitantes. Eu não vou entrar, gente, em detalhes, mas durante a minha vida, por causa do meu ambiente, um pouco por causa da criação, sim, enfim, por causa do contexto que eu vivi, eu acabei criando algumas verdades que para mim eram verdades. Por exemplo, por anos eu não tive autoestima. Eu era uma mulher adulta e que eu não tinha autoestima. E que sim, eu tinha relacionamentos, mas eu não tinha autoestima. Eu fui uma mulher adulta que sim, tirou carteira de motorista, fez faculdade, trabalhou em vários lugares, enfim, aprendeu diversas coisas, mas uma mulher adulta que não acreditava em si mesma, não acreditava que era capaz. E por mais que ao redor eu conquistasse, eu tivesse pequenas vitórias, pequenas conquistas, mesmo assim eu olhava pra mim assim, mas eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer uma faculdade. Aí fui lá, tenho meu diploma de graduação. Ai, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu chegava lá e fazia. E essas vitórias, né, essas pequenas vitórias muito significativas para minha vida, mas essas pequenas vitórias não me arrancavam essa sensação de eu não ser capaz de fazer as coisas, eu não ser merecedora dessas coisas. E, gente, isso é um assunto bem complexo, né? Que por mais que a gente faça, por mais que algumas pessoas ao redor dizem, não, Fê, você é inteligente, você é capaz, você é isso, você é aquilo, parece que bate aqui, reflete e não entra na mente da gente. E não, porque a gente não é simples, não é uma pessoa falar pra ti assim, você é linda, que você vai internalizar aquilo. Ou uma pessoa fale pra você, você é capaz de fazer tudo que você quiser, ou capaz de fazer uma atividade específica. Não é só uma pessoa falando isso pra você que você vai internalizar isso. Para você realmente se sentir capaz de fazer algo, se sentir bonita, enfim, bonito, você tem que sentir aqui dentro. É claro que outras pessoas falando essas coisas pra vocês ajuda, com certeza. Mas tem que ser algo aqui de dentro. E, gente, por grande parte da minha vida eu não tinha muito dessas verdades aqui dentro. Era esse que é o problema. Não que uma pessoa ou outra não dissesse que eu era capaz, que, me elogiasse quanto à beleza, alguma coisa assim. É que não existia aqui dentro. A sementinha dessas coisas não foi colocada aqui dentro. Então, eu me tornei uma adulta que sim, de vez em quando se olhava no espelho e se achava a maior gata. Mas logo isso passava.
E eu começava a me sentir feia, começava a me sentir incapaz. E por mais que eu fosse buscando melhorar as coisas da minha vida, e por mais que eu fosse sempre tentando me superar, por mais que eu não tivesse parado, que em momento algum na minha vida eu fui uma pessoa que fiquei estagnada, mesmo externamente eu caminhando, internamente eu não me sentia capaz de nada. Eu não me sentia bonita, eu não me sentia capaz, eu não me sentia merecedora. Então, por mais que aqui fora eu nunca tivesse estagnada, que nunca fiquei estagnada, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Se eu tivesse desempregada, eu estava aprendendo alguma coisa. Eu estava lendo um livro, eu estava aprendendo alguma coisa. Eu estava na internet fazendo um cursinho online gratuito sobre tal assunto. Eu estava escrevendo resenhas de livros que eu estivesse lendo na época. Vai lá, escreve. Eu ia lá pro meu blog, Trilhas Culturais, escrevendo resenha, ou seja, treinando a escrita. Eu estava sempre de olhos nas redes sociais, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Eu estava mexendo em planta. Eu estava aprendendo a tirar uma fotografia melhor com meu celular. Enfim, eu nunca fui uma pessoa que ficou parada, tirada no sofá, olhando o fogo da casa. Mas por mais que o meu exterior estivesse em movimento, gente, internamente eu era vazia. E eu era triste por ser assim. E, gente, eu não tô, pelo amor de Deus, eu não gosto de usar a palavra Deus em vão. Mas dessa vez eu tô usando bem pensado. Eu peço por ele, e quem não é cristão, quem não acredita nele, eu peço por favor, não venho dizer que eu estou acusando pessoas aqui de eu ser assim, tá ok? Eu não tô acusando ninguém. Eu não estou dizendo que o mundo foi contra mim, que o ambiente foi contra mim. Eu não estou fazendo acusações, gente. Eu estou apenas refletindo e constatando, porque isso aí foi de anos, né? Realmente, gente, foi um conjunto de coisas. Foi a forma como eu fui criada, foi do ambiente que eu cresci, foi das pessoas que eu convivi grande parte da minha vida. Todo esse conjunto, como é que eu posso dizer, não contribuiu para que eu tivesse um interior com autoestima, que me sentisse bem. Aí você pode falar assim, mas a gente não pode depender dos outros para sentir isso. Gente, eu concordo. Só que um ser humaninho, quando nasce, aquele bebezinho bem pequenininho, ele nasce, digamos, neutro, né? E todas as experiências que ele passa, desde bebezinho até a idade adulta, experiências que ele passa, coisas que ele ouve, formas com que ele é tratado, a liberdade que ele tem, que ele teve ou que ele não teve, e diversos outros fatores vão influenciar no que ele vai ser quando adulto. Vai influenciar no que ele vai sentir aqui dentro quando adulto. Isso é fato. Você pode dizer agora, não, mas às vezes nasce uma criança, sei lá, no meio lá de um ambiente assim complicado, violento, pais que abandonam a criança e a criança se torna um adulto vencedor, com boas condições financeiras, se torna um adulto vencedor. Mas acredito que não seja o que acontece todo dia. Acontece isso, mas são exceções. Agora, que o ambiente, que as experiências que aquele bebê vive, desde que surge aqui no mundo, até a idade adulta, que todo o redor, as experiências, as pessoas, o que ele ouve, o que ele vive, que interfere, gente, isso interfere. Então, eu digo que sim, eu cresci
e me tornei uma adulta que não tinha essa autoestima, que não tinha essa confiança como eu já relatei aqui. E foi um conjunto, gente, foi um conjunto de coisas que talvez daqui a um tempo, daqui a alguns anos, eu até me aprofunde um pouco mais no assunto. Eu tenho essa pretensão de me aprofundar mais nesse assunto. Né? Espero que o YouTube aí continue por longos e bons anos. E eu pretendo sim, daqui a alguns anos, gente, me aprofundar nesse assunto específico. Mas o momento não é agora, tá? É um assunto que não pode ser falado de qualquer forma. E agora não é o momento. Então, mas agora eu tô expondo um pouquinho. Uma série de fatores que eu não vou nomear, não vou colocar nomes nesses fatores, mas uma série de fatores contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa sem autoestima, sem acreditar em mim, uma pessoa, tipo, posso dizer até obstinada, né, em conquistar as suas coisas, uma pessoa persistente, enfim. Na vida adulta, eu senti que eu não estava conectada com o que eu era. Porque dentro de mim, eu sentia, gente, que não é que eu fosse outra pessoa, mas dentro de mim eu sentia que eu tinha uma essência e que aqui fora eu não estava conseguindo colocar essa essência para fora. Alguma coisa eu consegui trazer. É como se eu tivesse um baúzinho com chave guardadinho lá dentro de mim. E que uma pessoa plena e que é o que é na essência, vamos falar em sentido figurado, são pessoas que têm esse baúzinho aberto e conseguem transmitir o que realmente são. Não é que eu fingia o que eu não era. Mas devido a diversos fatores, eu acabei sendo uma pessoa talvez mais para agradar os outros, para agradar e corresponder a algumas expectativas que colocaram em cima de mim após determinado acontecimento. Que, gente, quem estiver pensando em questão de violência, de coisa, não, nada disso, tá? Foi um acontecimento na minha vida em que eu vi que colocaram algumas expectativas em cima de mim. E eu acabei, sem querer, tentando corresponder. Então, eu comecei a agir de forma a corresponder a essas expectativas, a agradar essas pessoas. Do meu baúzinho, eu consegui sim trazer para fora algumas coisas. Por exemplo, meus valores. Valores que eu tenho muito forte dentro de mim. E que eu vou falar sobre esses valores mês que vem. E por que mês que vem? Porque mês que vem é o meu aniversário e vou fazer um mês só falando de mim. Só falando de mim. Vocês vão ter que aturar. Mas é um vídeo que eu quero gravar falando sobre quais são meus valores. O que eu prezo na minha vida. Então, voltando para o assunto desse vídeo, eu consegui durante esses anos, sim, colocar para fora muitos desses valores. Eu consegui trazer um pouquinho da Fernanda. Mas grande parte ficou escondidinha. E eu não conseguia a gente trazer para fora. Porque eu precisava me fortalecer. Para trazer o resto da Fernanda que estava escondidinha para fora, gente, eu tinha que trabalhar essa autoestima. Eu tinha que trabalhar essa confiança em mim mesma. Esse gostar de mim. E quando eu percebi isso, quando eu tive noção disso, desse conflito, de eu sentir que tinha uma Fernanda, tinha pedaços meus lá dentro que queriam vir para fora e que eu não tinha coragem de botar para fora ou não sabia colocar para fora, do instante que eu tive essa noção, eu comecei a ter períodos de tristeza, de frustração. Gente, é horrível a gente viver não estando tranquila e feliz
de quem a gente é. É horrível ter essa sensação que tem alguma coisinha nossa, que é nós, que tá escondida e a gente não conseguir trazer aqui pra fora. E eu vivi isso por muitos anos. E tudo isso acabou me levando a fases de bastante tristeza, de bastante, digamos, fundo de poço. Só que eu sou uma pessoa que eu não fico parada. Amigos próximos de mim sabem que eu tô sempre a mil. Talvez seja uma característica de ser geminiana, talvez, mas ainda bem. Geminiano, tem muita gente que fala mal do geminiano, mas essa inquietação foi essencial. Eu nasci no signo certo, gente, porque essa inquietação do geminiano fez eu, mesmo no fundo do poço, passando por esses momentos de tristeza, fez eu não ficar parada e não ficar conformada. Eu podia estar no fundo do poço, podia estar chorando, podia ficar uma semana quase sem comer direito, deitada na cama, chorando, e naquela coisa que se a pessoa perguntasse o que tá tendo, eu não sei. Mesmo nesse estado de fundo de poço, eu brinco que a minha inquietação geminiana ficava ali me cutucando, assim, não, a gente tá triste, a gente tá no fundo do poço, mas vamos sair daqui. E mesmo que eu estivesse no fundo do poço, lá mal mesmo, meu ladinho geminiano ficou me cutucando. E, gente, eu fiz diversas coisas na minha vida. Eu fiz, por exemplo, constelação familiar. Eu recebi reiki, fiz cromoterapia, fui para uma casa espírita, li livros, vi vídeos no YouTube, conversei com pessoas. Foi um conjunto de coisas ao meu redor que eu fui alimentando. E o vídeo está começando a ficar longo, então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Serão 2 vídeos, mas que fazem parte de um vídeo só. Tanto que eu vou colocar os 2 no ar. Mas eu vou fazer só uma pausa agora, tá bom?